Imagine se Deus fizesse hoje uma pergunta simples, direta e profundamente desconcertante. Quem pode realmente viver na minha presença? Não quem apenas frequenta um culto, não quem conhece alguns textos bíblicos, mas quem verdadeiramente pode caminhar diante do Senhor com integridade de vida. Essa é exatamente a pergunta que abre um dos salmos mais penetrantes da Escritura. O livro dos Salmos, capítulo 15, o salmo começa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Quem pode habitar no tabernáculo do Senhor? Quem pode morar no seu santo monte? Na linguagem do Antigo Testamento, essas expressões apontam para algo muito maior do que um lugar físico. Elas falam da proximidade com Deus, da vida vivida diante da sua presença. O autor deste salmo, Davi, não está discutindo apenas liturgia ou participação religiosa. Ele está tratando daquilo que realmente Deus observa no coração humano. A pergunta não é quem entra no templo, mas quem vive de maneira digna da presença de Deus. E então o salmo começa a responder. Aquele que pode habitar na presença do Senhor é aquele que vive com integridade, que pratica justiça e que fala a verdade no coração. O texto continua descrevendo alguém que não usa a língua para difamar, que não faz o mal ao próximo, que não aceita suborno contra o inocente e que mantém sua palavra mesmo quando isso lhe custa alguma coisa. Perceba algo importante aqui. O salmo não começa com rituais, começa com caráter. Isso cria uma transição poderosa para a nossa reflexão. Porque muitas vezes pensamos que espiritualidade é apenas aquilo que acontece no ambiente religioso. Porém, o livro de Salmos, no número 15, nos lembra que a verdadeira espiritualidade aparece principalmente nas decisões diárias da vida comum. É nas conversas que temos, é na maneira como tratamos as pessoas, é na honestidade das nossas escolhas. E então surge uma pergunta inevitável. Se Deus observasse hoje não apenas as suas palavras religiosas, mas a sua vida cotidiana, o que ele veria? O Salmo nos conduz a uma conclusão profunda. Viver perto de Deus não é apenas uma experiência espiritual, ocasional, é um estilo de vida moldado pela verdade, pela justiça e pela fidelidade. As implicações espirituais desse texto são profundas. O que Deus procura não é perfeição absoluta, mas integridade real. Um coração que deseja andar na luz, uma vida que busca refletir o caráter do próprio Deus. No entanto, quando olhamos honestamente para esse padrão, percebemos algo. Nenhum ser humano cumpre perfeitamente todas essas exigências. Todos nós já falhamos em palavras, em atitudes ou intenções. E é justamente nesse ponto que o Salmo nos prepara para entender algo ainda maior dentro da revelação bíblica. O padrão de justiça que vemos aqui aponta para a necessidade de alguém que viva essa vida perfeitamente. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o único que viveu plenamente tudo aquilo que o Salmo descreve. Sua vida foi absolutamente íntegra, suas palavras sempre foram verdadeiras, suas ações sempre justas, e por meio dele, pecadores podem ser reconciliados com Deus e começar uma nova caminhada de transformação. Isso significa que o livro dos Salmos, de número 15, não é apenas um retrato do tipo de pessoa que Deus aprova.
é também um convite para uma vida transformada pela graça. No cotidiano, isso se manifesta de maneira muito prática. Significa escolher a verdade mesmo quando mentir seria mais fácil. Significa tratar as pessoas com justiça mesmo quando ninguém está olhando. Significa manter a palavra dada mesmo quando cumprir a promessa exige sacrifício. Porque a fé verdadeira não aparece apenas nos momentos de oração. Ela aparece nas pequenas decisões que ninguém vê. E aqui está uma frase que merece ser lembrada. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo volume das palavras no culto, mas pela integridade das atitudes na vida. Outra verdade poderosa deste salmo é esta: quem aprende a viver diante de Deus encontra estabilidade mesmo em um mundo cheio de instabilidade. O salmo termina dizendo que aquele que vive dessa maneira jamais será abalado. Não porque a vida será fácil, mas porque a sua vida está firmada em um relacionamento verdadeiro com Deus. E talvez seja justamente isso que tantas pessoas estão procurando hoje. Uma fé que não seja apenas discurso, mas fundamento para a vida. Então a pergunta deste salmo continua ecoando para cada um de nós. Se viver na presença de Deus exige integridade de coração, que tipo de fé estamos cultivando no dia a dia? Porque no final das contas, Deus não procura apenas pessoas religiosas. Ele procura corações verdadeiros que desejam caminhar com Ele. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.